Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que são as dores físicas e as dores emocionais. Os aspectos emocionais da dor física e os aspectos físicos que ocorrem na dor emocional. Olá, meu nome é Fernanda, sou médica, especialista em acupuntura e tratamento da dor. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, deixa o seu like e compartilha, porque hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que são as dores físicas e as dores emocionais. E para começar falando, então, sobre os aspectos emocionais da dor, nós vamos deixar o conceito, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de dor. Segundo a Associação Internacional de Estudos da Dor, a IASP, o conceito de dor é toda a experiência desagradável, sensitiva e emocional associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O que quer dizer isso? Já fala, né? Uma experiência desagradável, ou seja, a dor, ela gera sofrimento. Invariavelmente, esse sofrimento ele pode ser num grau mais elevado ou num grau um pouco menor, conforme cada indivíduo. Mas ela gera, então, sofrimento, gera sensação desagradável, e essa dor ela pode estar associada à lesão tecidual real. O que é isso? A uma lesão que pode ser diagnosticada num exame, que pode ser palpada no exame clínico do médico, ou ela pode estar associada a uma lesão potencial. O que significa isso? Significa que a lesão não existe ou que a lesão ainda não existe. Pode haver dor sem haver uma comprovação física no paciente de que ele está com dor. Ou seja, a dor é muito subjetiva, ela passa muito pela conversa, pelo diálogo com o paciente. Então a gente precisa ouvir o paciente, ouvir a sua queixa e avaliar muito bem para a gente poder estar decodificando essa fala da dor. Então a dor, ela vai depender muito também, esse sofrimento associado à dor, ao momento que o paciente está passando. Porque, por exemplo, a dor de uma hérnia de disco que o paciente está sentindo hoje, ele pode sair dessa crise, ter uma nova crise no ano que vem e ser um outro momento da vida dele, e essa dor ter uma representatividade completamente diferente. Por exemplo, hoje ele não sentiu tanta dor porque ele está num momento bom, ele está num momento de felicidade, ele teve uma promoção no trabalho, mas aí o ano que vem ele tem uma crise novamente e ele está num momento ruim. Então, em momentos diferentes da vida, a mesma dor, ela pode ter uma significação para o paciente, uma intensidade na percepção dele diferente pelos outros fatores, então, envolvidos com aquele momento da vida dele. Então, a dor é um mecanismo de adaptação, de sobrevivência e de proteção. Isso estamos falando da dor aguda. Por quê? Porque, por exemplo, a gente coloca a mão numa superfície quente, a dor vai nos proteger e vai fazer com que a gente tire a mão logo, para evitar uma queimadura mais grave, enfim. Num outro momento, quando eu me aproximar de uma superfície quente, eu não vou nem chegar a botar a mão, porque a minha memória de dor já vai me alertar. Não coloca a mão ali porque tu vai te queimar, porque eu já tive essa experiência em outro momento. Então, esse é o papel da dor aguda, que já é muito diferente na dor crônica. Porque na dor crônica, a dor deixa de ter esse papel protetor biológico e ela passa a ter um papel causando danos fisiológicos para o paciente. Ou seja, uma dor crônica de mais de 3 meses, 6 meses, 1 ano, às vezes pacientes que têm dores há 5, 10 anos, ela começa a causar alterações na fisiologia, ou seja, ela causa alterações no sono, ela causa alterações no apetite do paciente, pode alterar sinais vitais, como pressão arterial, como frequência cardíaca. Então, ela gera diversos distúrbios e ela deixa de ter esse papel protetivo e adaptativo. E quando a dor crônica, ela passa, então, a gerar ansiedade ou a desenvolver depressão no paciente, ela deixa de ser um sintoma, dor como sintoma, e ela passa a ter um papel central na vida desse paciente. Ela passa a ser a doença. E isso não é incomum, pessoal. Muitas vezes um paciente com um tumor, tá? Um tumor de rim, ele tem uma metástase óssea, ele tem uma compressão, né, em abdômen.
o tumor de rim ele passa a ser secundário, porque o centro passa a ser a dor que ele sente. E isso, a gente falando em dores, né, relativas ao câncer, mas existem outras formas de dor crônica que também passam a ser o centro da vida daquele paciente, na busca por cura, na busca por melhora, na busca por um alívio expressivo nesses sintomas, e isso gera muitas vezes no paciente raiva por não conseguir atingir aquele objetivo, tristeza, frustração e uma depressão mais severa. E nós temos, né, os dados nos dizem que o paciente com dor crônica, quando ele chega nesse estágio, né, de frustração, ele tem 3 vezes mais risco de suicídio do que a população em geral. E os fatores psicológicos, eles podem ser causa, eles podem manter ou eles podem agravar as dores. A literatura é um pouco controversa, principalmente a literatura médica, a literatura da psicologia, da psiquiatria, ela entende que os fatores emocionais, eles podem ter uma vinculação mais direta gerando dor. A literatura médica, ela fala mais do contrário, ela fala mais da dor gerando, então, sintomas emocionais. Mas a dor pode gerar e ela pode ser causa. Por exemplo, né, quando a gente pergunta para um paciente, a gente chama de revisão de sistemas, né, na anamnese, no questionário médico. Ele foi consultar, por exemplo, por dor no joelho. E aí a gente faz, no final da entrevista, a gente faz a revisão de sistemas, que a gente pergunta, né, como é que funciona o intestino, como é que tá o aparelho urinário, se tem perdido peso, e a gente pergunta, tem dor de cabeça? E o paciente diz assim, só quando eu fico preocupado. Ou, tem dor no peito? E o paciente diz, quando eu fico ansioso, eu tenho dor no peito. Ou eles referem muito também, tem dor de estômago? Quando eu fico muito agitado, quando eu tenho alguma coisa para fazer, eu sinto dor de estômago. Então aí a gente percebe muito claramente essa vinculação, então, do emocional trazendo a dor para o físico. E inclusive tem uma frase que diz, né, que quando a boca cala, o corpo fala, né? Então quem fala é o corpo. Se a gente guarda alguma coisa, se a gente está com algum problema emocional mal resolvido, isso vai aparecer no corpo, que é o que a gente chama, né, então, da psicossomática. E por outro lado, quando, né, a dor vem antes e o paciente desenvolve um sintoma depressivo ou ansioso relacionado a essa dor crônica que está muito difícil de resolver, a gente sempre tem que abordar isso na consulta com o paciente. Se ele está passando, então, por um momento emocional difícil, se ele está se sentindo triste, desanimado, ou se ele está muito ansioso, está com dificuldade para dormir. Porque a associação dessas comorbidades, da depressão e da ansiedade, elas potencializam a dor. Às vezes a gente vai perguntar para o paciente na escala visual analógica de dor, de 0 a 10, quanto que é a dor dele, o que seria uma dor 3, quando o paciente tem um sintoma emocional associado, essa dor ela pode subir para 6 ou 7. Então, os fatores emocionais, eles podem facilitar a cronificação da dor, ou seja, eles auxiliam uma dor aguda a transformar-se numa dor crônica, e eles podem também potencializar essa dor, dando a ela, então, uma graduação maior do que ela de fato representaria. Por isso que isso é muito individual, de paciente para paciente, né, de pessoa para pessoa. Então, nesse vídeo, eu quis trazer para vocês essa abordagem dos aspectos emocionais na dor, principalmente na dor crônica, e da dor gerando, então, sintomas emocionais. Num próximo vídeo, eu vou estar falando para vocês sobre a avaliação desse paciente com dor e sintomas emocionais associados e as possibilidades de tratamento. Se você não se inscreveu ainda no canal, te inscreve, compartilha e deixa o seu like. Segue acompanhando que a gente vai continuar no próximo vídeo.